Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado por terem comparecido a esse curso. É um curso de análise de materiais com feixes iônicos. A intenção é fazer um curso, treinamento, alguma coisa assim, na área de análise de materiais com feixes iônicos, de forma que ele sirva para pessoas que têm interesse em utilizar essas técnicas no LANF, ter algum material de referência e tem algum treinamento nos programas de análise e na interpretação dos resultados. Né? Para quem já fez algum curso comigo, sabe que eu gosto sempre de começar um curso com uma aula meio geral, genérica, uma aula que relacione os conceitos do que a gente vai ver no curso com outros conceitos mais consagrados, algumas coisas mais fundamentais, eventualmente com aplicações. É bem uma aula de motivação, digamos assim, né, para manter os alunos motivados até o final do curso. E essa aula é mais ou menos nesse formato. Né? Essa aula aqui, a aula 1, a gente vai falar sobre o modelo atômico, porque a maioria das técnicas de análise de materiais, pelo menos aquelas que se baseiam em análise elementar dos materiais, elas se baseiam de uma forma ou outra no modelo atômico. Seja na sua estrutura interna, inclusive até na sua estrutura nuclear, quanto nas suas propriedades de interação com outros átomos vizinhos. Né? E no caso das técnicas de análise de materiais com feixes iônicos, elas guardam uma relação mais fundamental com o modelo atômico, porque todas as técnicas elas têm origem nos mesmos pontos onde teve origem o conceito vigente de átomo. Né? Então, o modelo vigente do átomo ele tem origem em determinadas evidências experimentais que depois se tornaram técnicas de análise de materiais com feixes iônicos. Então, eu vou começar por aqui, mas eu não quero que vocês me interpretem mal. Não é porque eu vou falar de coisas que têm 100 anos que quer dizer que as técnicas de análise de materiais não podem contribuir com a ciência hoje. Na verdade, as técnicas de análise de materiais conseguem contribuir, seja com medidas e caracterizações, então as que são baseadas em feixes iônicos podem contribuir com biologia, ciências ambientais, ciência dos materiais, né? Ou seja, pelos seus dados fundamentais, tentando contribuir com assuntos mais fundamentais de física nuclear. Né? Pelo fato de que a gente está sempre em busca de mais acurácia nas nossas técnicas, de maior precisão nas caracterizações dos materiais, significa que a gente quer conhecer cada vez mais o modelo de átomo e conseguir fazer previsões cada vez melhores. Né? Então, como vocês vão ver ao longo do curso, mesmo no LANF tem uma série de projetos que se relacionam com aspectos fundamentais em física nuclear, com medidas fundamentais que podem trazer contribuições científicas em física fundamental e não necessariamente em física aplicada. Mas a aula de hoje eu vou basear nesse modelo atômico que foi desenhado lá no início do século XX, mas nas próximas aulas eu vou tentar deixar claro onde as previsões teóricas elas falham, onde a gente precisa melhorar a física fundamental, onde os dados que a gente produz podem contribuir. Né? A gente se baseia muito em modelos semi-empíricos, são modelos onde a gente ajusta dados experimentais obtidos com um rascunho de uma teoria física, onde a gente sabe mais ou menos como as coisas se comportam, mas a gente não consegue explicar muito bem. Agora, tem outros modelos onde não, onde a gente já conhece bastante coisa e o modelo teórico faz ótimas previsões. E eu vou tentar deixar isso claro ao longo do curso. Bom, a ideia desse curso é que ele é oferecido pelo Laboratório de Análise de Materiais com feixes iônicos do Instituto de Física, né? O LANF. Para quem não conhece o LANF, ele fica dentro do Instituto de Física. Aqui vocês veem os edifícios onde tem as salas de aula, né? O edifício principal está aqui. Vocês conseguem ver o ponteiro do meu mouse ou não? Sim.
Sim, sim. Assim, já. Ótimo, ótimo. Então aqui está a área central, aqui tem a biblioteca, o auditório Brão de Moraes, aqui fica a lanchonete, o Cefisma, tem essa escada, por aqui tem o estacionamento que vai ali para o Tokamak, e subindo no final dessa escada você chega no edifício Oscar Sala. Na frente do edifício Oscar Sala tem um jardinzinho, do lado oposto à entrada do edifício Oscar Sala fica a entrada do edifício Van de Graaff, que é onde está o LANF, né? Um pouquinho depois aqui tem o edifício do Repic, que é onde fica o meu escritório, então se alguém quiser me fazer uma visita para tirar dúvida, quiser discutir algum projeto usando feixes iônicos, pode me procurar aqui, mas o laboratório fica no edifício Van de Graaff. O laboratório por dentro, ele parece com isso daqui, nós temos um acelerador de partículas de pequeno porte, ele conta com 2 fontes de íons, que não dá para ver nessa imagem aqui, né? Mas tem toda uma estrutura para fazer esse acelerador funcionar. Mais para o final do saguão aqui tem as estações de análise, e aqui nesse rack tem os controles e o sistema de aquisição, né? Então aqui tem a eletrônica nuclear, que faz a aquisição dos dados, o computador para processamento dos dados, e tem aqui o painel de controle do acelerador. Nas estações de análise, nós temos uma estação de análise PIXI, uma estação de análise multipropósito, é uma câmara onde a gente pode fazer irradiações, analisar espalhamentos e também PIXI, e tem essa a terceira estação de análise, que foi completamente desenvolvida no laboratório, que é para fazer análise de materiais fora do ambiente do acelerador, né? São amostras que são grandes ou que têm problema, incompatibilidade com o vácuo, são analisadas nessa estação aqui. Então, esse laboratório é coordenado por mim desde 2019. Ele foi fundado em 1992, de 92 até 2019, um grande período desse tempo foi coordenado pelo professor Manfredo Tabachniks, e hoje ele é um colaborador muito próximo do laboratório, mas quem tem respondido pelo laboratório ultimamente sou eu. No LANF, a gente tem uma estrutura de serviço voltada para usuários que queiram fazer as análises com a gente. Os dados são todos disponíveis nessa plataforma, desenvolvida pelo Kleber, um funcionário do LANF, né? Então, acessando esse site, você consegue chegar nessa tela onde você entra com o login de usuário e senha. Esse login de usuário e senha você recebe anotado na sua ficha de medidas, que você vai receber do operador no dia que você for fazer as suas análises. Lá nessa ficha vai ter o número de série de todas as medidas que você fez. Logando lá, você vai ter um calendário, você pode ir no dia da medida, aqui no calendário, escolhe o dia que você fez a medida, escolhe o número de série do espectro, você pode verificar se ele foi bem executado, se não foi, você pode dar uma olhada, aqui dar uma pré-analisada nesse sistema, e depois você pode fazer o download dos dados para você mesmo analisar, né? A gente disponibiliza os dados em várias plataformas, em vários formatos, né? Marcadamente aqueles que são os programas que a gente utiliza para processar esses dados, mas a gente também fornece os arquivos em extensão .dat, que estão no formato ASCII, para que você possa ver em planilhas eletrônicas, ou abrir com Python, eventualmente com C, enfim, depende da sua finalidade. Então, qual é o objetivo desse curso aqui? Oferecer aos estudantes conhecimento básico para iniciar estudos em física nuclear aplicada e análise de materiais. Eu espero que aqui, durante as aulas, a gente discuta alguns conceitos que sejam extensíveis às outras técnicas de análise de materiais, não só aquelas que usam feixes iônicos e física nuclear. Então, eu acredito que aqui a gente possa ter uma discussão bastante rica, ainda mais porque várias pessoas que estão atendendo esse curso têm formação e vêm de áreas bastante diferentes. O método do curso é que a gente vai ter algumas aulas expositivas seguidas de alguns tutoriais do uso de programas de computador que a gente usa para analisar os dados, né, em geral, né? Então aqui está o cronograma.
A gente vai ter aulas todas as segundas-feiras, às 4 horas, assim como hoje, né? Primeira aula, que é o átomo, depois a gente vai ver alguns conceitos básicos e aplicações, onde eu vou tentar mostrar para vocês como a técnica de análise de materiais funciona, definir alguns sistemas de coordenadas e tal, para a gente poder fazer as contas depois. E também vou tentar delinear algumas aplicações possíveis, algumas medidas que a gente já fez que são interessantes, que podem vir a inspirar o trabalho de vocês em algum momento. Depois a gente vem com uma sequência de 3 aulas com fundamentos. A intenção é que nesse curso não seja um curso pesado, mas que seja um curso técnico, né? Um curso onde a gente faça contas, entenda os processos físicos e etc. Né? Então a gente vai ter uma aula de fundamentos, onde a gente vai ver a interação de íons com matéria. Depois a gente vai ver, na próxima aula, a interação de fótons com a matéria. E na terceira aula, a gente vai ver um pouco de danos de radiação em materiais e os processos de sputtering. Né? Essa última aula é mais importante para que a gente consiga avaliar quais são os danos e possíveis riscos da análise de materiais com feixes iônicos nas medidas que você eventualmente deseja fazer. Depois dessa aula, a gente vai ver um tutorial sobre o Stream com o Vitor Aguiar. Ele vai mostrar para a gente como usar o Stream. É um programa de simulação bastante consagrado na área de interação de feixes iônicos com a matéria. A gente vai conseguir ver perda de energia, interação do íon com os átomos da matéria, cálculo de danos, cálculo de sputtering, né? Então, a gente vai ver como esses processos se juntam e como o feixe interage dentro do material. Depois a gente vai para uma aula de instrumentação nuclear, e eu coloquei isso antes da gente discutir as técnicas, porque é muito complicado a gente discutir, por exemplo, a técnica PIXI, a gente mede fótons e tal, sem a gente discutir primeiro como funciona a instrumentação nuclear, qual é o processo de medida que está envolvido e como é o dado que a gente vai analisar, né? Eu vou tentar discutir isso numa ambientação bastante genérica, porque eu vou discutir a instrumentação nuclear que vai servir para todas as técnicas que vêm em seguida. Mas é fundamental que eu diga isso, que eu explique como funciona um detetor, como os dados são adquiridos, não é? Quais são as informações que a gente precisa para eventualmente normalizar os dados que a gente vai emitir. Né? Em seguida, a gente entra nas técnicas de análise de feixes iônicos propriamente ditas. A gente vai falar a respeito de PIXI e PIG, Particle Induced X-ray Emission e Particle Induced Gamma Ray Emission. Na primeira a gente analisa raio-x e na segunda a gente analisa raios gama. O PIG, ele é uma técnica de feixe iônico que está muito relacionada com a técnica NRA, que eu vou falar daqui a pouco. Mas eu vou discutir ela junto com o PIXI porque, fundamentalmente, os processos físicos que estão envolvidos no processamento das duas técnicas, eles são iguais. Em seguida, a gente vai discutir RBS, Rutherford Backscattering Spectrometry, e depois, junto com FRS, Forward Recoil Spectrometry. São duas técnicas que são complementares e elas são bastante importantes no hall de técnicas de feixes iônicos. E por último, a gente vai discutir Elastic Backscattering Spectrometry e Nuclear Reaction Analysis, EBS e NRA. Cada uma dessas aulas vai ser seguida por um tutorial. O primeiro tutorial de PIXI-PIG é um tutorial com PyMCA, que é para tirar as áreas dos picos no espectro. Quem vai dar esse tutorial é a Ellen Santos. Depois vem um tutorial de RBS, né, seguindo a aula de RBS, vem um tutorial de como usar o SINRA. Esse tutorial vai ser dado pelo Kleber Rodrigues, que é o especialista do LANF. E, por último, vem um tutorial do Multisinra, que é um programa que é desenvolvido no LANF, e quem vai dar esse tutorial sou eu. Então,
basicamente, o que eu espero é que depois dessas aulas, a gente não só tenha um conteúdo comum para discutir as técnicas de feixes iônicos e como possivelmente a gente pode aplicar elas nos seus projetos de pesquisa, alguma coisa assim, mestrado, doutorado, iniciação científica, mas que também você seja capaz de distinguir qual é a técnica que você deve usar e etc. Mas tem uma coisa que é bastante importante aqui, que é esse núcleo inicial aqui dos fundamentos, ele pode ser extensível para outras áreas, não necessariamente aquelas de análise de materiais, né? Você pode usar a aula de fundamentos de interação de fótons com matéria, por exemplo, para estudar fluorescência de raio-x, ou de fundamentos de interação de íons com matéria para física nuclear fundamental, por exemplo. Eventualmente, você trabalha com dosimetria ou danos de radiação em material, e aí você pode usar os conceitos da aula de Fundamentos 3, por exemplo, né? Então, eu acho que esse aqui é um curso que tem o potencial de ser bem legal e espero que vocês tenham fôlego e entusiasmo para chegar até o final. Mas eu preciso fazer um alerta aqui, tá certo? Esse curso não serve para substituir o curso de física nuclear, tá certo? Ele também não serve para substituir o curso de técnicas experimentais em física nuclear. São dois cursos que você pode encontrar na ementa do curso de bacharelado em física, mas esse curso aqui, apesar da gente discutir coisas em comum, ele é um recorte de tudo isso, e muitas vezes é um recorte visto com um outro viés. A gente vai discutir seções de choque, probabilidade de espalhamento, mas a gente não vai discutir muito os modelos que levam àquela seção de choque, ou qual é a estrutura nuclear que é responsável por produzir aquele amplificação de probabilidade, ou coisa do tipo. Eu vou discutir as seções de choque muito mais no viés de como a gente pode explorar as características atômicas para fazer uma caracterização de materiais, do que exatamente discutir como essas coisas fundamentais funcionam, né? Do ponto de vista de técnicas experimentais, eu vou discutir aquelas que são pertinentes a uma pessoa que esteja interessada em analisar materiais, e não uma pessoa que esteja interessada em analisar dados de física nuclear em geral, né? Então, eu diria que esse curso ele seria um complemento, mas ele não serve para substituição. Eventualmente, se você encontrar uma sinergia nas coisas que você faz nesse curso, talvez você deva considerar se matricular num desses cursos para expandir os seus conhecimentos nessa área. Mas esse curso ele serve, e é para isso que ele foi projetado, para introduzir o assunto de física nuclear aplicada para diversos públicos, né? Ele serve também para um treinamento de análise de materiais com feixes iônicos, porque a gente vai discutir conceitos e vai seguir tutoriais. Nos tutoriais de uso de software, a gente vai usar alguns exemplos que foram realmente medidos no LANF para mostrar para vocês como os dados são processados. A ideia é que vocês sigam os tutoriais e tentem a posterior no computador de vocês e enviem perguntas. Mas durante o tutorial, acho que a ideia é que vocês sigam assistindo para ver como a análise funciona e aí depois tentem no computador de vocês. Outro objetivo desse curso é atrair estudantes que queiram trabalhar na área. Eventualmente você faz caracterizações de materiais com outras técnicas e você pode incluir as técnicas de feixes iônicos no panteão de técnicas que você usa para o seu projeto, né? E também dá uma perspectiva diferente aos alunos de graduação ou de pós-graduação. Por quê? Como eu disse, a gente vai discutir coisas que têm intersecção com física nuclear e técnicas experimentais em física nuclear, mas a gente vai discutir com outro enfoque, com um enfoque de caracterização, com um enfoque mais aplicado, né? Como a gente usar o modelo ou as propriedades de interação para a gente atingir o nosso objetivo, que é a quantificação ou análise dos materiais. Então, ele pode ser um exemplo de caso onde você pega um conceito muito fundamental e transpõe ele para uma aplicação, né? Então, talvez seja um curso que possa propor essa perspectiva diferente.
Bom, então, como eu disse, a gente vai começar discutindo a formação do modelo atômico e como isso se relaciona com a origem das técnicas de feixes iônicos, né? Como eu mencionei no começo, as técnicas de análise de materiais com feixes iônicos, elas têm origem comum com a mecânica quântica, que é esse modelo atômico, né? O conceito de átomo ele é bastante antigo, né? Ele vem lá dos filósofos gregos, mais especificamente de Demócritos, onde ele tinha a noção, ou ele tinha o pensamento de que a matéria era constituída de blocos fundamentais. E eu coloquei aqui esse desenho num bloco de montar, justamente porque esse desenho representa muito bem a ideia que Demócrito tinha a respeito de átomos. Ele tinha a ideia de que o átomo era um bloco fundamental que tinha mecanismos de encaixe com outros blocos compatíveis e assim formaria a matéria que a gente conhece. Mas a necessidade de se pensar um modelo onde existe um bloco fundamental da matéria vem de uma coisa muito mais fundamental do pensamento grego, que era a impossibilidade de se criar o nada, né? Então você não poderia, por exemplo, começar a partir indefinidamente uma determinada peça de material, partindo inúmeras vezes até chegar num ponto onde a próxima divisão que você faz, ela cria espontaneamente o nada. Né? Você teria a possibilidade de ter num limite infinito de partições, você poderia chegar no nada. Você tem que parar em algum lugar. Então, por isso que Demócrito vem com essa ideia de um pensamento, de um bloco indivisível, né, e fundamental. Mas esse pensamento ele fica muito qualitativo até mais ou menos 1803, né, que é quando o Dalton vem com uma proposta de modelo atômico. O que mudou é que nesse tempo tem as propostas de metodologia científica, né? Começa com Lavoisier fazendo algumas medidas quantitativas a respeito de reações atômicas, definindo a conservação de massa, a proporção estequiométrica, etc., né? E traz o método científico para análise dos elementos, né? E aí a gente vai passar por cada um desses modelos aqui, ou vai ver mais ou menos como a gente chegou no modelo de Schrödinger, e a gente passa por diversos fenômenos que são usados como evidências da mecânica quântica, ou evidências de um modelo atômico, que geram cada uma dessas evidências gera uma técnica de feixe iônico. Então, veja só, lá em 1803, o Dalton propunha esse modelo de tabela periódica, que a gente pode dizer que se assemelha a uma tabela periódica, mas é um modelo bastante ingênuo, digamos assim, né? Ele tinha uma lista de 20 elementos que ele conhecia e veja só que ele denotava cada elemento por um ícone, né? Esse era um otimismo muito grande da parte dele, achar que eram esses 20 e acabou. Então ele tinha um símbolo iconográfico aqui para representar cada um desses átomos e vamos partir daí, era o que ele pensava. Então ele tinha a noção de formação de moléculas, ele tinha uma notação para definir como essas moléculas funcionam, mas para ele eram elementos químicos. O fato dele estar desenhando bolinhas aqui não significa que ele tinha uma evidência experimental a respeito do formato do átomo. Tinha embutido aqui o conceito que ele tinha de que os átomos eram bolinhas esféricas, mas era de uma suposição. Ele não tinha evidência experimental para isso. Depois, 30 anos depois, vem a proposta do Dmitri Mendeleev da tabela periódica, o que é mais próximo da tabela periódica que a gente conhece hoje. Isso que você está vendo na sua tela é a tabela periódica do Mendeleev. E ela é bastante diferente da tabela periódica que a gente usa. A primeira coisa que a gente vê é que ela está rotacionada de 90 graus, né? Então, ela está deitada. Ela também tem outras diferenças. Veja que o hidrogênio está ali para cima, né? Ela deveria estar em cima do lítio. Outra diferença que é bastante importante aqui é que o Mendeleev ele organizava essa tabela periódica em massa atômica. Ele não tinha o conceito de número atômico, né? Que é o número de prótons no núcleo.
ele tinha um conceito de massa atômica. Então, essa tabela periódica é organizada em função de massa. Além disso, as linhas representam similaridades químicas. O Mendeleev ele era químico, então para ele era muito importante separar os elementos em relação às suas propriedades químicas. E por propriedade química ali naquela época, se entendia a forma de reação com o átomo de oxigênio, né? Então estão na mesma linha aqueles elementos que reagiam de forma similar com o átomo de oxigênio. Bom, essa tabela periódica é uma das proposições que o Mendeleev fez no livro dele. Tem várias tabelas periódicas lá, e elas estão organizadas por propriedades diferentes, mas a que evoluiu para a tabela periódica que a gente conhece hoje é essa aqui, que é organizada em termos de massa atômica, né? Ela tem algumas coisas que são bastante importantes, né? Primeiro, é essa noção de alinhar aqueles elementos que têm a mesma propriedade química. Mas também ela tem algumas coisas, por exemplo, o níquel e o cobalto, eles estão colocados ali com o mesmo número de massa. Macroscopicamente, o níquel e o cobalto eles são diferentes. O níquel ele é meio prateado e o cobalto ele é meio acinzentado. Então ele vê a diferença. Mas ele coloca no mesmo quadro porque ele não vê diferença de massa, né? As técnicas dele para medir massa, elas não diferenciavam esses dois elementos. E de fato eles têm uma massa atômica muito próxima. Além disso, e o que é uma mudança de atitude, principalmente em relação ao que Dalton fazia, é que a tabela periódica do Mendeleev ela possuía esses pontos de interrogação aqui, que são elementos que ele prevê a existência deles, mas que ele afirma que não foram observados, né? De fato, eles só foram descobertos depois, mas a perspicácia do Mendeleev de perceber que ali tinha algo faltante é bastante importante, né? Principalmente para o desenvolvimento da química, né? Então, essa aqui é a tabela periódica que a gente conhece hoje, mas só estão pintados os elementos que eram conhecidos na época do Mendeleev. Se você olhar, aqui estão as casas que ele prevê que estão faltando: o escândio, o gálio, o germânio e o hafnio, né? São essas massas que ele não consegue prever lá. Veja que ainda tem muitos buracos que ele não prevê, principalmente toda a coluna dos gases nobres, porque ele está analisando os elementos, ou organizando eles, com relação à sua propriedade química, como eles reagem com o elemento oxigênio. E todos os gases nobres não reagem. Então, ele não conhece esses elementos ainda. Além disso, tem outros elementos faltantes, mas, enfim, a proposta dele, apesar de não ser perfeita, ela é muito importante. Existiu uma coisa aí no meio que faz com que a gente troque a organização da tabela periódica de massa atômica para número atômico, e que assim a gente perceba que estão faltando todas essas lacunas. E essa coisa a gente já vai chegar lá, e ela é extremamente importante para a história da formação do modelo atômico. Mas, em 1897, o J.J. Thomson descobriu o elétron. O elétron é uma partícula mais fundamental ou menor do que o átomo, que era, em princípio, indivisível. Então, para incluir o elétron nesse modelo atômico, ele veio com a ideia do modelo do pudim de ameixas, né? Na verdade, esse pudim de ameixas é uma coisa que está meio, sei lá, eu nunca vi um pudim de ameixa, então eu acho que a gente pode pensar o modelo de Thomson como se ele fosse um grande panetone redondo. E os elétrons seriam as uvas passa e as frutas cristalizadas que estão ali incrustadas naquela massa, formando aquele bolo delicioso que a gente experimenta no final do ano, né? Mas, enfim, a questão é que agora o que você tem que fazer é incluir o modelo do elétron dentro desse modelo atômico, e é o que o Thomson fez, né? Veja só, tem uma história, aqui é um comentário à parte, né? O Thomson ele ganhou o Prêmio Nobel em 1906 na medida da razão carga-massa. Ao medir a carga e a massa da partícula, ele está provando que de fato o elétron é uma partícula. Mas anos depois,
o filho dele ganha o prêmio Nobel mostrando que o elétron tem uma componente ondulatória, ele tem um caráter ondulatório. Então é uma história curiosa, né, um ponto curioso da história da física é que o pai ganhou o prêmio Nobel ao mostrar que o elétron é uma partícula e o filho ganhou o prêmio Nobel ao mostrar que o elétron é uma onda. Mas voltando ao conceito atômico. O modelo agora, que é basicamente um aperfeiçoamento do modelo de Dalton, que é um átomo esférico, indivisível, mas que tem um elétron ali que está incrustado ali dentro. Né? Em seguida, um aluno do Thomson, o Thomson teve vários alunos brilhantes, mas talvez venha à mente em primeiro lugar é o Ernest Rutherford. Ele começou a estudar o desvio de partículas alfa por folhas finas de diversos materiais. Ele faz isso com um viés tecnológico. Ele encomenda um experimento para o Geiger e para o Marsden, que são dois colaboradores dele, e esse experimento está inserido num design de um detetor gasoso de radiação. Né? Um detetor de radiação baseado na medida de ionização de gás. Tem um seminário meu, no meu canal do YouTube, a respeito disso, caso alguém tenha mais interesse. Mas o que eles queriam saber era quanto as partículas alfa eram desviadas ao atravessar uma folha fina de determinados materiais. O que se esperava era que justamente as partículas alfa atravessassem as folhas finas de ouro aqui, por exemplo, e desempenhassem trajetórias retilíneas, como aqui nesse caso. Então aqui tem uma blindagem com um orifício onde as partículas alfa poderiam sair de uma fonte radioativa, formar um feixe de partículas aqui, incidir sobre uma folha fina de material, e o que se esperava que essas partículas alfa atravessassem o material. Basicamente porque as partículas alfa elas têm carga positiva. E o núcleo atômico, de acordo com o modelo de Thomson, ele é neutro. Apesar dele ser uma grande massa positiva com os elétrons negativos incrustados, ele é neutro. Então não tem força de atração nem de repulsão entre a partícula alfa e o átomo de Thomson. Né? Então o que se espera é que os elétrons estejam igualmente distribuídos dentro dessa massa, de forma que a partícula alfa consiga atravessar todo esse material sem sofrer nenhum desvio. Mas, de fato, não foi isso que foi observado. O que foi observado é que algumas partículas passam direto, de fato, mas uma fração pequena sofre desvios, até desvios grandes, de forma a ter a sua trajetória refletida. Né? E aí que está o ponto. Quer dizer, se o modelo de Thomson fosse verdadeiro, essa observação experimental seria incompatível. E aí que entra o Ernest Rutherford com um artigo analisando os dados do experimento de Geiger-Marsden. O que ele diz é o seguinte: esse padrão de espalhamento só é possível se o átomo for constituído de um núcleo extremamente denso no centro e muito pequeno, e os elétrons orbitando esse núcleo numa distância muito grande. Então, o átomo tem que ser uma esfera muito grande, mas a carga positiva ela tem que estar concentrada num núcleo altamente massivo e muito pequenininho lá dentro. Então, basicamente o que você espera é que muitas partículas passem aqui nessa região onde tem a eletrosfera, que é basicamente tudo vazio, tem um ou outro elétron ali viajando, mas que eventualmente, por algum acaso, uma partícula ela vai numa colisão muito frontal com o núcleo e recebe um empurrão da força de repulsão coulombiana, de forma que a trajetória seja refletida. E veja só, aqui é basicamente uma coisa que vai deixar, eventualmente, qualquer filósofo grego de cabelo em pé, porque o que ele está dizendo é que do grande volume do átomo, a maior parte dele é vazio. Né? Isso é extremamente importante para o modelo e é fundamental para a gente conseguir mudar o paradigma do que tem a respeito do modelo atômico. Né? E veja só, o modelo atômico ele tem impacto na sociedade de forma inegável. Né? Seja pelas suas consequências, né? Com o modelo atômico você tem diversos desenvolvimentos tecnológicos e etc., mas também no nosso entendimento a respeito de nós mesmos e do universo. Né? Veja só que
Aqui tem, esqueci que tinha esse slide aqui, mas uma coisa importante aqui é que a técnica de olhar esse padrão de espalhamento dá origem à técnica RBS, a técnica de retroespalhamento Rutherford. Analisando os íons que são espalhados na direção traseira, você consegue analisar quem é o átomo espalhador e assim determinar do que composta a amostra. No caso do Rutherford, ele fazia com uma amostra conhecida, mas a gente pode substituir por uma amostra conhecida e analisar o padrão de espalhamento, quantas partículas são espalhadas para cada ângulo, qual é a energia que ela é espalhada para um determinado ângulo, e assim conseguir acessar informações sobre uma amostra desconhecida, né? Então aqui é a formação de uma das técnicas de feixes iônicos. Essa técnica tem uma importância fundamental que eu vou discutir lá na aula de RBS. Mas olha só, se você... Oi? Alguém fez uma pergunta? Eu levantei a mão, queria saber se pode fazer uma pergunta. Pode perguntar. Não sei, eu perdi os primeiros minutos, não sei se você tinha falado para deixar perguntas para o final, alguma coisa assim. Pode perguntar. Beleza. Fiquei curioso com relação a uma coisa. As flutuações da energia do vácuo garantem o surgimento de partículas elementares espontaneamente, né? E sequencialmente o desaparecimento delas também. Mas a minha pergunta é se nessa região que a gente pensa assim como interna ao átomo, também acontece isso? Também surgem partículas elementares espontaneamente entre o núcleo e as nuvens eletrônicas? Eu não sei exatamente o que você entende por espontâneo, mas eu acho que tem que ter uma certa energia adicionada aí, né? Não sei, por exemplo, na produção de pares você tem que ter um fóton com energia suficiente para dar conta da produção dessas partículas. Então, em princípio, eu estou falando de regiões onde você tem o átomo lá, mas eu não estou adicionando energia nenhuma. Então, não. Tá, beleza. Eu achava que mesmo sem uma estimulação por um fóton, seria possível que surgisse espontaneamente um par de partículas pela própria flutuação da energia do vácuo mesmo. Não. O que tem é flutuação das partículas, mas isso é outra coisa. Isso não... Beleza, obrigado. Então, se você olhar nesse slide aqui, você vê o que acontece com os dados de probabilidade de espalhamento. Esquece o que está escrito no eixo Y e interpreta isso como probabilidade de espalhamento, né, num determinado ângulo fixo. Se você olhar como essa probabilidade de espalhamento depende da energia, você vê que a previsão de Coulomb, a previsão de Rutherford, usando o potencial de Coulomb, explica muito bem os dados até um determinado ponto, onde a probabilidade começa a despencar em relação à previsão de Rutherford. Isso acontece para diferentes energias, a depender do material irradiado, né? O que está acontecendo aqui, basicamente, é que aumentando a energia, você consegue que a partícula alfa se aproxime cada vez mais do núcleo, e em determinada energia, essa partícula alfa toca o núcleo de forma muito leve, né? Toca entre aspas, a gente vai ver lá na aula de EBS, que esse tocar ele tem um sentido que não é exatamente um contato, mas sim uma interação mais próxima da força nuclear. Mas, de qualquer forma, o que a gente vê é que essa probabilidade despenca e ocorre em energias diferentes, né? Então, aqui a gente vê que o espalhamento guarda uma certa informação a respeito do núcleo espalhador. E aí a gente vai discutir mais isso lá na frente. Mas, como eu estava dizendo antes, essa questão do núcleo, do átomo ter grande parte do seu volume composto de vazio, é uma nova informação que a gente tem que assimilar e tem impactos muito importantes no modelo atômico, consequentemente no desenvolvimento tecnológico, mas também tem impacto na como a gente entende o universo e como a gente entende a nós mesmos. E veja só, tendo um impacto tão profundo assim, inevitavelmente tem um impacto na cultura também, né? Então aqui tem um exemplo de um impacto na cultura. O modelo atômico de Schrödinger, ele fica pronto ali em meados de 1930, por aí. E lá para 1950, uma companhia de histórias em quadrinhos, bastante famosa hoje em dia,
lança um personagem das suas histórias em quadrinhos que usa um determinado... desenvolveu e usa uma determinada partícula, chamada partícula PIN, e na explicação desse personagem o que diz é que essa partícula PIN ela é responsável por reduzir as dimensões atômicas, concentrando mais energia. Então, basicamente, é uma explicação muito superficial e bastante caricaturesca a respeito de como a gente pode reduzir, de qual seria o efeito de reduzir esses espaços vazios do átomo, né? Então, essa questão do espaço vazio dentro do átomo e o átomo constituindo o nosso corpo gera como que eu posso dizer? Tem esse impacto na cultura popular, ali perto da década de 30, 40, 50. Para a gente, isso parece ser bastante, como é que eu posso dizer, ingênuo, bastante, sei lá. Mas a questão é que o que a gente tem que lembrar é que tanto eu quanto vocês já nascemos numa sociedade onde a gente tem formalizado o conceito atômico, né? Isso não era assim, ou nem sempre foi assim, né? Bom, em seguida, o que a gente tem é que existem vários problemas com o modelo de Rutherford, principalmente um relacionado com o fato de que se o elétron está orbitando o núcleo, ele está numa trajetória acelerada e ele deveria perder a sua energia emitindo radiação, né? Porque a carga acelerada emite radiação. Para resolver esse problema, o Niels Bohr propõe um novo modelo, um aperfeiçoamento do modelo de Rutherford, basicamente impondo uma quantização do momento angular. Em última instância, o que ele está fazendo com isso é dizendo que em cada órbita atômica só pode existir, só pode ocupar ali os elétrons que têm comprimento de onda associado, que é um múltiplo inteiro do comprimento da órbita, né? Fazendo isso, ele consegue uma coisa bastante importante. Esse é um marco muito importante do modelo de Bohr, que é conseguir explicar os espectros de absorção e de emissão do átomo de hidrogênio. Aqui tem uma representação do espectro de absorção do átomo de hidrogênio, né, que é se você incidir radiação num monte de átomos de hidrogênio, ele vai absorver apenas algumas raias específicas do espectro de radiação, né? Aqui, especificamente, está se falando do espectro visível. Mas, se por outro lado você excitar os átomos de hidrogênio, você vai ter emissão de fótons com energias muito específicas. E essas energias são previstas pelo modelo de Bohr e é dado por essa expressão aqui. Essa expressão é uma derivação teórica que vem do modelo de Bohr e explica uma fórmula semi-empírica que é a fórmula de Rydberg. Mas o que é importante aqui é que Bohr impõe a quantização de momento angular e assim consegue explicar a quantização do espectro de emissão do átomo de hidrogênio. Isso é bastante importante para a formação do modelo atômico, porque agora você sabe quais órbitas são possíveis e quais não, e por um postulado, Bohr simplesmente diz que aqueles elétrons que estão nas órbitas permitidas, aquelas que têm um comprimento igual ao múltiplo inteiro do comprimento de onda associado à energia do elétron, que esses elétrons simplesmente não emitem radiação. Seria como se a onda oscilasse numa harmônica, né? Numa situação ressonante. Isso aqui era para ser uma animação, não sei por que não está animado aqui, mas seria para a gente ver a onda do elétron oscilando como se fosse uma corda de violão. Você não vê um movimento aparente, mas o que você vê são amplitudes oscilando, né? Mas isso aqui é importante, mas é limitado. Só explica o espectro de emissão do átomo de hidrogênio. Mas um outro cientista, Henry Moseley, ele fez um modelo, uma lei empírica, né? O que ele fez foi medir a energia do fóton emitido por diversos elementos conhecidos e estabelecer uma relação entre a frequência da radiação emitida e o número atômico do material. Então ele aqui tem a expressão experimental, em que ele obtém do ajuste das curvas aqui, ó, dos dados experimentais, né? Então ele tem aqui essa expressão, que por não ser baseada em nenhuma teoria física, é apenas um ajuste dos dados experimentais, a gente chama de modelo
empírico, né? Do slide anterior, a gente vê que o Bohr ele prevê que 1 sobre lambda depende do z ao quadrado. E aqui no slide do Moseley, a gente vê que a frequência depende de um termo aqui que é de z ao quadrado, né? A frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então a gente está falando aqui de 1 sobre lambda também. Tem uma constante aí da velocidade da luz, mas ela está entrando aí nessa constante multiplicativa que você está vendo aí, 2,47 10 a 15 ou 0,46 10 a 15. Mas o que importa é essa dependência. E o que tem, porque tem essa constante aí subtraindo no número atômico, né? Z menos 1 e Z menos 7,4. Isso é uma coisa que a gente vai ver lá na aula de Pixie, mas o que ela está se referindo é que pelo fato dele não estar vendo o átomo de hidrogênio, ele está vendo todos os outros átomos da tabela periódica, você tem uma blindagem do núcleo atômico dados outros elétrons, né? Então, para o caso da emissão da linha K-alfa, você tem uma blindagem que o elétron da primeira camada ele enxerga efetivamente um número atômico menos 1, né? Não exatamente o número atômico como o elétron do átomo de hidrogênio enxerga, né? Então, basicamente, o que o Moseley fez foi pegar os espectros de emissão de radiação característica, como esse aqui, né? A radiação característica seriam esses picos que a gente vê aqui, e relaciona a frequência, aqui nesse gráfico está o comprimento de onda, mas você pode pegar o comprimento de onda, calcular a frequência você coloca aqui nesse eixo X, e aqui tem o Z do elemento, né? Então, essas coisas, elas se alinham em retas aqui, se você colocar aqui essa escala aqui do Z quadrado, né, a 1Z, e você consegue ter uma expressão empírica da relação entre a frequência da radiação e o Z. E por que isso é importante? Porque o Moseley fez um trabalho que simplesmente organiza a tabela periódica, coloca os elementos em sequência de número atômico. Então, com o trabalho do Moseley, o trabalho do Mendeleev passa a ser revisto, e a tabela periódica passa, então, a ser organizada em função do número atômico e não do número de massa. Além disso, com a expressão experimental que ele tem, ele consegue prever a existência de outros elementos na tabela periódica de uma forma muito mais acurada do que o Mendeleev conseguia. O Mendeleev ele sentia a ausência de uma determinada massa, um desconhecimento de um elemento que tivesse uma determinada massa e uma propriedade química, mas o que o Moseley consegue é estabelecer uma relação entre o raio-x característico, que deveria existir, e o seu número atômico, né? E isso é extremamente fundamental, porque transpõe todo aquele conhecimento do modelo atômico de Bohr para todos os elementos da tabela periódica, né? O Moseley deveria ter ganhado o prêmio Nobel por isso, mas ele não ganhou, porque ele faleceu em 1915, durante a Segunda Guerra Mundial. Quem ganhou o prêmio Nobel foi um outro cientista chamado Charles Bachelar, que continuou o trabalho de Moseley, e ele ganhou o prêmio Nobel justamente pelo trabalho que ele continuou, né? Então, é um trabalho extremamente importante para o desenvolvimento do modelo atômico, e é o trabalho que gera a técnica do Pixie, né? Ou gera a técnica de qualquer análise de materiais baseada na medida de espectroscopia de raio-x característico, né? Então, o que basicamente o trabalho de Moseley diz aqui é que você consegue determinar que elemento é, dada a medida da energia do raio-x característico, né? De fato, esse era um trabalho que ele realizava, né? Muitos cientistas mandavam material para o Moseley para ele determinar o número atômico, usando essa técnica. Em seguida vem a nova mecânica quântica, né? O modelo de Bohr ele consagra a antiga mecânica quântica, mas a interpretação de Copenhagen e a equação de Schrödinger formam a nova mecânica quântica, né? A interpretação de que a probabilidade não é mais só um fruto de uma ignorância científica, mas sim um participante do universo, né? É que traz o modelo da nova mecânica quântica, né? O que eu quero dizer com isso? Se você imaginar, por exemplo, que você tem um dado com 6 faces, esses que a gente usa para jogar, e você vai fazer um lançamento numa mesa, se você conseguir caracterizar todas as forças envolvidas no lançamento do dado, a resistência do ar, né,
a velocidade, o momento de inércia é muito bem caracterizado, toda a estrutura topológica da mesa. Você poderia usar um supercomputador com um programa de última geração e conseguir simular a propagação desse movimento de forma com que você consiga prever no final qual é a face que vai ficar voltada para cima. Você não faz isso porque é um problema muito simples, para um dispêndio de energia gigantesco, e também porque você pode tratar isso de um ponto de vista estatístico. Né? O dado tem tal probabilidade de parecer com a face 3 para cima. Né? Agora, essa indeterminação de qual face vai aparecer para cima, ela vem de uma ignorância nossa a respeito de todas as variáveis do problema. É um número de variáveis muito grande, é um número de variáveis que a gente tem que processar com um supercomputador, digamos assim, mas ele é fruto da nossa ignorância. Agora, na mecânica quântica não é bem assim. A mecânica quântica tem a probabilidade de você encontrar um elétron em determinada posição, ou de você medir a velocidade de um elétron, uma tal velocidade do elétron, mas essa probabilidade ela é intrínseca ao problema, ela é intrínseca ao universo quântico. Né? Então, quando você extrapola isso para um modelo atômico, você tem que usar a equação de Schrödinger, o princípio da incerteza de Heisenberg está embutido na equação de Schrödinger, e o que você obtém são distribuições de nuvem de probabilidade do elétron ser encontrado em determinada posição no átomo. E essas nuvens de probabilidade, elas variam, seja com a energia, então aqui à esquerda a gente vê 4 imagens de 4 imagens com 4 estados com energias diferentes, mas com momento angular nulo. E do lado direito a gente vê 4 imagens com a mesma energia de estado, mas com momentos angulares diferentes. Né? Então, o átomo passa a ter uma descrição que envolve os números quânticos, que vai definir a energia, o momento angular e a distribuição de probabilidade, mas que agora a gente consegue calcular quais são os estados, as energias, as probabilidades, distribuições como essa aqui, que não são isotrópicas. Isso aqui é um corte de seção transversal, tá certo? Distribuições como essa aqui, geralmente estão associadas também às propriedades químicas, aqueles ângulos que as moléculas formam, elas são calculadas a respeito de como essas distribuições são dispostas. Né? Mas o que é importante é que com esses modelos, essas nuvens eletrônicas, a gente consegue calcular quais são as probabilidades de transição, quais são as probabilidades de ionização, quais são as probabilidades de transição não radiativa, né? E assim a gente aperfeiçoa as técnicas de espectroscopia de raio-x, que são aquelas que, por exemplo, embutem o pixel. Um pouquinho depois, dado um discurso feito pelo Rutherford, quando ele ganhou o prêmio Nobel, no discurso dele ele diz que ele gostaria de fazer estudos melhores com física nuclear se fosse possível ter máquinas que pudessem gerar feixes de partículas com energias pré-definidas. Ele basicamente pede à comunidade científica que desenvolva os aceleradores de partículas. Né? Nos estudos dele, ele usava sempre fontes radioativas que tinham energias muito bem definidas, e eventualmente ele reduzia essa energia usando atenuadores, etc., que estragava toda a resolução de energia dele, mas ele tinha limites impostos pelas fontes radioativas disponíveis. Então o que ele pede são máquinas que possam gerar feixes de partículas aceleradas, e o primeiro par de cientistas que conseguiu fazer isso foi o Crocroft e o Walton, e eles demonstram a utilidade da sua máquina fazendo a primeira reação nuclear artificial conhecida, né? Que é a reação do lítio-7 com um feixe de prótons. O que acontece é que o próton ele consegue adentrar o núcleo de lítio, produz um elemento instável que se quebra em 2 partículas alfa, e eles mediram justamente essas partículas alfa. Aqui nessa imagem você vê o laboratório do Crocroft e do Walton. Esse aqui nessa caixinha aqui, é o Walton, o que automaticamente diz quem era o orientador nesses dois, esse par de cientistas.
Mas o que eu esqueci de dizer aqui é que essa produção de reação nuclear artificial é o que gera a técnica de Nuclear Reaction Analysis, né? Então, o que a gente vai fazer, basicamente, é justamente quebrar alguns núcleos dentro da amostra e analisar os produtos, né? Então, aqui você já está adentrando acessando informações de estrutura interna do núcleo, está refinando ainda mais o seu modelo atômico, e daqui vem mais uma técnica de feixe iônico. Então, em 1730, essa aqui é uma sequência de slides para mostrar a evolução da tabela periódica. Em 1730, eram conhecidos apenas alguns elementos da tabela periódica, né? Conforme a química avança, vem Lavoisier, fala a respeito da conservação de massa, faz análises quantitativas de reações atômicas, define as proporções estequiométricas. Nessa época aqui é a época da tabela periódica de Mendeleev, nem todos os elementos eram conhecidos. Em 1880, essa tabela periódica começa a ficar mais recheada, mas notem, por favor, que os gases nobres ainda estão ausentes, né? Em 1930, ali no finalzinho da elaboração do modelo atômico da nova mecânica quântica, essa tabela está quase toda recheada. Mas veja o caso, por exemplo, do tecnécio 43. O tecnécio é um elemento que está ausente aqui. Até então, ele era considerado como ausente. Acontece o seguinte, que a estrutura nuclear do tecnécio, ela é instável. Então, todos os isótopos de tecnécio, eles vivem muito pouco. Aquele que vive mais, vive alguns dias. O tecnécio tem muita aplicação em física médica, justamente por causa disso, pela o seu decaimento em alguns dias, ele se torna útil para a física médica. Então, ele não é observado naturalmente, ele tem que ser produzido num reator nuclear, ou num acelerador de partículas. Então, essa é uma questão importante, porque é a definição de modelos internos do núcleo que trazem a informação a respeito da existência do tecnécio, né, e da sua produção. Em 1980, grande parte dos elementos já é conhecida, né, e a gente chega nos dias de hoje com todos os elementos pintados aqui conhecidos. Até 1980 e até os dias de hoje, o descobrimento dos elementos é muito guiado pela busca de terras raras, que tem muitas aplicações tecnológicas. A gente vai discutir sobre isso um pouco mais para frente dessa aula. Mas também, ali o finalzinho ali dos elementos mais pesados, por uma busca em física nuclear de elementos super pesados, ilhas de estabilidade e etc. A gente vai falar sobre isso na aula de reações nucleares, tá? Porque a tabela periódica, ela vai ser bastante útil para a gente definir várias coisas, mas a gente vai ver, quando chegar na aula de reações nucleares, que ela é basicamente um resumo do que é importante. Porque quando a gente coloca a tabela de isótopos, isso aqui se expande e vira uma coisa muito maior, né? A gente vai ver que a tabela periódica é só uma linha nessa tabela de isótopos. Bom, veja só, por que a análise de materiais é importante? Vários momentos históricos da civilização humana podem ser caracterizados ou nomeados pelo material predominante na tecnologia da época. A gente pode definir, por exemplo, aqui nessa linha de tempo, tem a Idade da Pedra. A Idade da Pedra, onde as espécies humanas da época usavam ossos e pedras para desenvolver suas ferramentas, né? Lapidavam as pedras para obter determinado formato, então ela é conhecida como Idade da Pedra. A pedra alavancou diversas atividades durante aquela época, né? Depois vem a Idade do Bronze, né? O bronze é cobre mais zinco. O homem passa a desenvolver tecnologias baseadas no bronze. Em seguida vem a Idade do Aço, né? A Idade do Aço ainda não, a Idade do Ferro, que é substituindo o bronze por ferro.
Depois vem a idade da porcelana, muito porcelana, técnicas de produção de cerâmicas, etc. Bastante cerâmica que vem da Ásia, por exemplo, e vai para a Europa. Começa a fazer parte do desenvolvimento tecnológico e das ferramentas, a cerâmica. Depois vem a era industrial, que a gente pode chamar de idade do aço, onde máquinas e produtos são feitos agora de aço cada vez mais rígidos, né? E por último vem a era da informação, que a gente pode chamar de a era do silício, né? Então, basicamente, você vê que a gente é muito dependente dos desenvolvimentos de materiais que vão habilitar novas tecnologias, né? Então, a produção de novos materiais, o entendimento de como esses materiais funcionam e da sua composição é extremamente fundamental, né? Então, no meio da era industrial, começo da era de informação, as técnicas de análise de materiais, elas desempenham papéis fundamentais, porque é o desenvolvimento de materiais semicondutores, você tem a dopagem ela tem que ser feita em determinado grau, você tem que fazer a medida de quanto foi dopado, você tem que fazer medidas de espessura de filme fino, enfim, etc. E o aperfeiçoamento de técnicas de análise de materiais, não só de feixes iônicos, mas também de medida de microscópio eletrônico, força atômica, espectroscopia de fluorescência raio-x, também ótica, FTIR, etc., que habilitam o desenvolvimento de novas tecnologias. Mas uma coisa que eu posso te dizer é o seguinte: a partir de agora, a gente não vai mais classificar a história civilizatória por meio de um elemento, por meio de um produto ou de um material. Porque a gente está entrando agora numa fase da era da manipulação atômica, né? No seu celular, no seu aparelho de smartphone, existem exemplos de todas as regiões da tabela periódica, né? Por exemplo, na tela do seu celular, a parte que é sensível ao toque é um filme fino que é depositado de Ito. Ito é uma sigla dos nomes dos elementos em inglês, índio, estanho, que é tin, e oxigênio, né, que formam uma película condutora e transparente. Então, aquela tela capacitiva, que é sensível ao toque, ela é feita de um filme fino, condutor e transparente, que é para você poder enxergar através dessa tela condutora e ver a iluminação atrás, né? O próprio vidro do smartphone é feito de uma mistura de SiO2, sílica, com a L2O3, alumina. A alumina confere ao vidro uma maior resistência a risco, enquanto que a inserção de potássio na mistura torna ele mais resistente à quebra, né? São duas propriedades diferentes. Quem nunca ouviu falar do Gorilla Glass, não é verdade? Além disso, a própria tela que acende, ela é feita de diversos elementos da linha das terras raras, que é para você produzir as cores que você enxerga, né? As baterias são feitas de íon de lítio e cobalto, um dos eletrodos é feito de carbono, a caixa é feita de alumínio, né? A própria capa do celular, né, o invólucro dele, né, o casing, em alguns casos, como por exemplo do iPhone, é feito de magnésio, que é um metal bastante leve, que é para não conferir muito peso ao smartphone, mas muitos dos smartphones são feitos de polímero, né? São compostos baseados em carbono, mas mesmo assim se adiciona alguns metais, que é para poder reduzir a interferência eletromagnética externa no celular, né? Além disso, na eletrônica, obviamente, você tem os chips que são feitos de silício, mas muitos dos chips de silício estão sendo substituídos por chips baseados em arseneto de galho, né, que é um composto, não é mais um elemento só. Você tem a dopagem, que é feita de antimônio e de fósforo, né, para produzir os elementos semicondutores. E você tem o SiO2, né, a sílica, que é para produzir as regiões isolantes, né. Além disso, na eletrônica, você também tem ali os alto-falantes e aquele dispositivo que faz a vibração,
são justamente dispositivos eletromecânicos que são acionados por campo magnético. E as terras raras são conhecidas por terem propriedades magnéticas intensas, né? E por último, você tem a parte condutiva, a parte condutora dos elementos no seu celular, né, que são feitas normalmente de cobre, prata, ouro, às vezes tântalo, né? Então veja só, o que a gente está agora é numa era onde se desenha o material de acordo com as propriedades atômicas conhecidas, eventualmente se agrupando elementos que você sabe que se comportam de determinada maneira para que o resultado final tenha a sua especificação tecnológica, né? E só no seu smartphone tem todas essas contribuições da tabela periódica. Então, ter formas de caracterizar esses elementos e esses produtos é extremamente importante. E as técnicas de feixes jônicos são um exemplo de técnicas que podem ser aplicadas para fazer essas caracterizações. Mas os átomos, eles estão ali e eles vêm de onde? Certo? Essa é uma pergunta talvez filosófica demais, mas que talvez tenha impacto na sua análise. Talvez não, talvez sim, né? Mas, por exemplo, os prótons e os nêutrons, eles foram gerados lá no Big Bang, né? Depois que o plasma de quarks e gluons esfria, você tem a formação dos hadrons, a formação dos prótons e dos nêutrons. Quando isso esfria um pouco mais, você tem os prótons agregando os elétrons de sua órbita, formando átomos de hidrogênio, né? Essa densidade de energia dentro do plasma de quarks e gluons, ali um pouquinho depois, quando começa a esfriar, também faz com que átomos de hidrogênio se encontrem, ou prótons se encontrem com os nêutrons, formando deutério, mais um nêutron formando trítio, 2 trítios formando um hélio. Então, o que impacta é que a grande parte do universo, ou a maior parte do universo, é constituída de hidrogênio e hélio. Todo o resto é produzido dentro das estrelas. Estrelas como, por exemplo, o Sol. Mas o Sol ele é de um tamanho que ele consegue produzir os elementos até ali o nitrogênio, né? Oxigênio, aliás. Até ali o oxigênio, né? Então, o que acontece é que dentro do Sol, esses elementos conseguem, o hidrogênio, o trítio, o hélio, eventualmente conseguem se fundir de forma a formar esses elementos mais pesados, né? Então, o Sol, lá no final da sua vida, estrelas como o Sol, lá no final da sua vida, vão evoluir numa estrela gigante e, eventualmente, espalhar elementos pelo universo, depois do seu colapso, mas basicamente esses elementos mais pesados ficam lá dentro do que sobra, né? A estrela anã, por exemplo, né? Outras estrelas mais massivas, muito mais massivas que o Sol, né? O dobro de massa do Sol, já dentro da sua reação de fusão ali, conseguem produzir elementos até o ferro. O ferro é o elemento mais estável que a gente conhece, né? Depois do ferro, é mais provável que os elementos sofram fissão do que fusão, né? Então, os elementos leves eles conseguem fundir até formar o ferro, mas depois do ferro é mais provável que os elementos passem por fissão do que fusão. A gente vai ver isso na aula de reações. Mas o que acontece é que nessas estrelas, quando elas evoluem para uma condição de supernova, nos últimos instantes, elas conseguem produzir todos os elementos finais, todos os outros elementos da tabela periódica, que são possíveis de se produzir, né, nesses processos, né? Então, se você olhar a constituição do universo, ela, olhando assim na tabela periódica, você vê aqui, quanto mais vermelho, mais desse elemento tem no universo. E aqui é uma tabela em massa, não é uma tabela em número de átomos, né? É uma tabela em massa. Então você vê que ela o universo é grandemente constituído por hidrogênio e hélio. Existe uma barreira energética ali depois do hélio, mas logo em seguida tem o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, né? Desses três dá para formar o ciclo CNO para produzir elementos mais pesados, mas o que acontece é que aquela expressão, que é um tanto poética, ela não deixa de ser verdade, que a gente é constituído de poeira de estrela, né? Então essas estrelas mais gigantes, evoluindo para supernova, que produzem, sintetizam esses elementos mais pesados e no seu colapso espalham esses elementos pelo universo, né? Mas obviamente que esses elementos não estão distribuídos de forma homogênea no universo, tá certo? Então o que a gente tem
é que os meteoros, eles são basicamente constituídos desses elementos que você vê aí, né? Veja que ferro é bastante abundante nos meteoros, justamente porque o ferro é um elemento muito estável, né? E na crosta terrestre, a gente tem todos esses elementos aqui, né? Isso aqui pode ter um impacto na sua análise, tá certo? Porque veja que tem muitos elementos aqui que estão em branco, né? Então, a não ser que você esteja olhando um produto de um reator nuclear, ou de um produto radioativo, ou alguma coisa assim, tem muitos elementos aqui que você não vai ver nas suas amostras. Também tem bastante impacto na hora de você analisar amostras ambientais, né? Tem alguns elementos que são mais frequentes do que outros, né? Mas certamente dá para a gente analisar, usar técnicas de análise de materiais para ver esses elementos e tentar estudar a intervenção humana, né? Ou evoluções climáticas, por exemplo. O corpo humano já é constituído de uma fração desses elementos, não todos, né? Então, veja que tem bastante carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Todos os outros seriam elementos que fazem parte do nosso ciclo metabólico, coisa do tipo, né? Então, quando a gente vai analisar amostras biológicas, esses são os elementos mais prováveis, mas as variações de concentração podem trazer informações a respeito do metabolismo, nutrição, etc. Vários exemplos. Bom, então, por último, a importância da análise de materiais, principalmente até as técnicas de feixes iônicos, elas são inegáveis, certo? Seja na produção de circuitos eletrônicos, né, de microeletrônica, também na produção de dispositivos de armazenamento de dados. O próprio professor Manfredo trabalhou na IBM, num pós-doc, onde ele desenvolveu a técnica Pixelar, e foi uma técnica que foi bastante utilizada no desenvolvimento dos HDs, aqueles ainda mais antigos. Aqui eu mostro de SSD, mas os SSDs são, enfim, produzidos em microeletrônica. Também o desenvolvimento de novos dispositivos de iluminação, LEDs ou telas, né? Telas flexíveis. Eventualmente também painéis solares para produção de energia, conversão de energia solar. Também bastante úteis no estudo de materiais em reatores de fusão. Então contribui também para as futuras formas de conversão de energia, formas limpas de produção de energia. E também para a gente entender, não só contribuindo para o futuro, mas também para entender o passado, na análise de bens culturais, por exemplo. Eu sei que tem os alunos da Márcia seguindo esse curso, né? Então vou tentar, em alguns pontos, tocar nesses assuntos também, né? Então, as técnicas de caracterização de materiais, principalmente aquelas elementares, têm papel fundamental nessas áreas, e também em outras. Aqui é só um recorte do que pode ser feito. Então, na próxima aula, a gente vai ver alguns conceitos fundamentais das técnicas, os processos, algumas propriedades, qual é a informação que a gente consegue tirar. E eu vou tentar dar um panorama das aplicações, estudos que foram feitos no LANF, para tentar inspirar vocês para algum trabalho. Bom, pessoal, então, esse é o conteúdo que eu tinha preparado para a aula de hoje. O que eu quero saber é se alguém tem uma pergunta ou um comentário. Eu não estou vendo o chat, então, por favor, abram o microfone e perguntem. Eu tenho uma pergunta. Oi, Ramon, por favor. Você podia voltar, não sei se é uma coisa exatamente muito importante, mas não entendi direito por que tinha um Z-1 na fórmula da frequência da radiação emitida na onda K-alfa aí. Tá. Basicamente, a emissão da radiação K-alfa é uma transição da segunda camada para a primeira. Né? Então você tem que abrir uma vacância na primeira camada para que um elétron da segunda transicione para a primeira. Só que para os elementos mais pesados, você abre uma vacância naquela camada, ainda sobra um outro elétron lá. Na primeira camada tem 2 elétrons. Então esse elétron que sobra lá, ele está orbitando o núcleo, e ele está blindando o campo elétrico do núcleo para aquele elétron que está na segunda camada, né?
Então, Entendi. aqui, os elétrons que estão na segunda camada, dado que você tem uma vacância aberta na camada mais interna, eles enxergam o núcleo com Z-1 prótons. Uhum. Né? E aí a segunda linha aí, esse 7.4 é a contribuição dos elétrons da primeira e da segunda, menos um vacante na segunda. Exatamente. Beleza. Aí E veja que não é 8, veja que é um número quebrado, né? achei Justamente curioso. porque como você vê aqui, ó, você tem uma distribuição que não é necessariamente uniforme. Né? Então, a blindagem de algumas distribuições, como essas aqui, da direita, ela não é completa. Uhum. Né? Então, você não tem uma contribuição inteira ali, você tem eventualmente uma contribuição quebrada, porque tem outros estados de momento angular que não tem blindagem completa do campo do núcleo. Beleza. Entendi. A pergunta que eu tinha feito antes com relação às partículas que surgem espontaneamente, eu dei uma pesquisada aqui rápida e, na verdade, eu queria dizer partículas virtuais, né? Que são essas partículas que elas não precisam de estímulo externo, né? Essas poderiam surgir dentro do... Então, sim, mas aí Tá. a gente não está falando de uma condição estática, né? A gente está falando de uma condição de uma transição, etc. Dado que está tudo estático, você está falando de que não tem nada aparecendo ali. Beleza. Bom, é isso. Obrigado. Eu que agradeço. Só uma coisa, na verdade. Queria deixar uma sugestão. Eu li um livro muito bom que conta a história da descoberta dos elementos, de uma forma assim, como se fosse causos. Ele vai contando causos, cientistas e não cientistas também. Tipo, às vezes uma pessoa estava envolvida na descoberta de um elemento e não tinha nada a ver com a ciência. Assim. E aí ele vai contando vários causos e como que isso levou à descoberta de algum elemento. Às vezes estavam buscando, às vezes acidental. E é bem legal, chama A Colher que Desaparece. Ah, interessante. Vou Chama dar uma colher que olhada. desaparece por causa aquela mágica, né, que você pega uma colher de um metal de ponto de fusão baixo e põe no chá e a colher desaparece no chá. Hum, vou dar uma olhada. Agora sim, obrigado, era isso aí. Beleza. Mais alguém tem perguntas? Oi, Thiago. Tá me ouvindo? Sim? Não, eu só queria agradecer pelo curso mesmo, que isso é uma coisa que a gente sente muita falta no Assim, próprio quem é? curso de graduação, né? É o Cauê. Oi, Cauê. Ah, tá bom. Eu que agradeço você ter aparecido aí. Era isso mesmo, da É um oportunidade da curso que gente eu fazer. penso. Uhum. Pensei inicialmente em oferecer esse curso aqui para os meus alunos, mas achei que pudesse ser mais também útil para outros alunos, né? Então, espero que seja proveitoso. Também espero. Era isso mesmo, obrigado. Mais alguém? Bom, pessoal, então acho que se não há perguntas, acho que a gente pode encerrar por hoje. E aí a gente continua na segunda-feira que vem. Tá? Então a previsão é que as aulas sejam tenham perto de 1 hora de duração, até 1h30, por aí. Mas que a gente tenha algumas discussões. Eu acredito, eu ainda não sei muito bem como funciona o Google Classroom, mas eventualmente se vocês tiverem perguntas podem postar lá que eu vou, na medida do possível, tentar responder. Tá bom? Beleza, falou. Até mais. Até mais. Tchau, professor. Obrigada, Thiago. Tchau. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais, Thiago. Até segunda-feira. Até segunda. Tchau, professor. Obrigado. Até segunda. Tchau, tchau.